e ao final das apresentações, eu estimulei o grupo a produzir um artigo científico em cima da riqueza do caso que chamamos de preservação. Então, eu passo a aula com o Ricardo, que vai falar também sobre isso do jornalismo no mapa, de trabalho que é feito pelos colegas que não puderam estar aqui, eu estou fazendo apresentado por eles. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da imprensa de Lavras. O Lavras é um município de Minas Gerais, né? E tem cerca de 90 mil habitantes, é o segundo maior município da região do Campos Verdes. Muitos de vocês devem ter ouvido falar do nome Lavras por causa da Universidade Federal que tem lá, que hoje é um dos grandes centros de pesquisa do Brasil. Então, vamos começar perguntando o seguinte: por que o artigo é importante? A primeira coisa, ele é inédito. A gente procurou no currículo Lattes, na base do currículo Lattes, algo sobre a imprensa de Lavras e das diversas, como eu posso dizer, das diversos artigos e trabalhos que apareceram no Lattes, apenas um falava sobre a imprensa lavrense, mas não tratava do aspecto evolutivo dela. Então, já começa com isso, esse artigo é inédito. Depois, trata da trajetória de uma das maiores, da imprensa, de uma das maiores cidades da região mineira do Campos Verdes. E por último, mantém vida e preserva uma importante passagem da história da região e do país, já que é a conexão do jornalismo lavrense com a conjuntura política nacional. Todos os dados que apareceram, que vão aparecer nesse trabalho, não estão documentados. Essa é a primeira documentação dele, desses dados. Existe um historiador lavrense chamado Passos de Carvalho, e ele nos passou esses dados. Ele vem trabalhando, então, há vários anos nesse trabalho de preservação, e ele nos cedeu esses dados para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho de escala, que mais tarde se tornou esse artigo. E o que nós queremos com ele? Primeira coisa, como nós havia dito anteriormente, contribuir para o estudo e a perpetuação dos dados sobre a imprensa lavrense, verificar os marcos cronológicos do jornalismo de Lavras e, por último, estabelecer semelhanças, diferenças e as principais mudanças desse jornalismo na cidade. Os marcos teóricos. Bom, nós trabalhamos 4 marcos teóricos: cidadania, jornalismo regional, identidade e cultura. Em cidadania nós usamos uma obra de Marighella Chauí, que por sinal acho que está inscrita no evento. Em jornalismo regional nós usamos Wilson Marinho e Carlos Camponês. Em identidade nós usamos José Marcos de Mello e Manuel Castells. E em cultura nós usamos Terry Nicholson e Rosa de Barros do Araia. Agora, vamos então ao que é isso. Como eu havia dito, Lavras é a cidade polo de uma das 3 micro-regiões do Campos Verdes. A cidade possui mais de 90 mil habitantes e completou 180 anos no ano passado. Com essa história centenária, a imprensa de Lavras possui uma grande trajetória que conheceremos neste momento. O primeiro jornal de Lavras foi o Lavrense, que surgiu antes da proclamação da República. Segundo o jornalista e historiador Carlos Passos de Carvalho, o jornal foi fundado em 13 de fevereiro de 1887 por Francisco Martins de Andrade. Essa aqui é a capa de uma edição de Lavrense em 1887, não dá para ver a data, acho que é dia 28 de julho de 1887. Dê uma olhada aqui como que era a diagramação, eram 4 colunas, e traziam as mais diversas informações sobre o Lavras. E, deixa eu ver aqui, na edição 24 de Lavrense, que está disponível para todo mundo no artigo primeiro, uma notícia na página 3 chama atenção. Eu não vou ler porque ela é um pouquinho extensa, mas o que ela diz? Ela diz que um estelionatário, se dizia um enviado de Deus,
vai até as fazendas e até as casas das pessoas, oferecendo curas. Curas dos mais diversos males, das mais diversas doenças. Aqui, por exemplo, aqui diz que ele extraiu um pólipo do nariz de um escravo de Dona Ana Cândida de Jesus, levando 30 contos de réis e esse escravo está prestes a morrer. E aqui vem uma crítica muito forte a esse falsário. Cumpre a polícia chamar a ordem e mandar que os suicidas e venerários, em vez de fazer contínuos passeios ao céu, se dignem de visitar nossa ceiara também e elejada cadeia. Isso aí dá para a gente fazer uma rápida comparação com as notícias policiais que são publicadas hoje. Aquela crítica ferrenha, pedindo a ação da polícia para prender os bandidos. Bom, o segundo jornal de Ladas foi a Gazeta, foi fundado em março de 1888. Ele noticiou a abolição da escravatura de acordo com o Paz de Carvalho. Alguns dias depois, no dia 31 de março, surgiu o terceiro jornal lavrense, o A Folha. Antes da proclamação da República, em 1889, foi fundado mais um jornal, o Rio Grande, em 9 de outubro. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dos jornais da República Velha. Após a proclamação do Brasil, o país vivia a República Velha, onde era comandado por generais, e depois começou o período presidencial, inclusive tivemos alguns presidentes mineiros nessa época. Então vamos conhecer alguns jornais vinculados, surgiram nessa época. Bom, durante toda a República Velha surgiram 37 periódicos em Ladas. Aí, como devido ao curto tempo, eu selecionei alguns e agora vou resselecioná-los. O primeiro que surgiu nessa época foi o Trabalho, em 11 de outubro de 1891, de Lopes Neves. Também tivemos o Aparista, que surgiu em 8 de outubro de 1893. Tivemos o Correio de Ladas, em 5 de abril de 1894. Tivemos o A Espada, dedicado aos interesses da Escola Dominical, em 1º de janeiro de 1895. Tivemos também o Patriota, muito importante também, 31 de maio de 1896. E a Folha de Ladas, de Azaria Figueiredo Júnior, em 14 de fevereiro de 1898. Como eu disse, devido ao curto tempo que a gente teve a apresentação, eu só selecionei alguns. Mas o artigo que eu não sei se está disponível no site do evento, tem todos os jornais. Se não tiver, só me enviar um e-mail depois que eu preparo o artigo para vocês. E já no século XX, né, de 1902 a 1929, foram lançados em Ladas 20 novos periódicos. Como o Comércio de Ladas, em 1º de janeiro de 1903, o Tio, em 23 de novembro de 1904, o Operário, da Impressão dos Interesses da Classe Operária. Aí a gente não encontrou a data de fundação, a gente só teve o dado de número 17 ficou em 21 de novembro de 1909 e o Jardim em 3 de julho de 1910. Ainda temos alguns aqui, como o Mimo em 8 de setembro de 1910, o Cine Jornal de Pisolante em 1º de junho de 1914, hoje ele faz aniversário, né? O Diário de Ladas em 14 de outubro de 1914, e a Renascença em 6 de maio de 1922. Vamos ver um pouco das capas desses jornais. Essa é a edição de Patriota, número 39, que saiu em 4 de julho de 1897. Aqui temos a edição número 5 de A Espada, que foi publicada em maio de 1896. Aqui, como vocês veem, existem notas religiosas, esse aqui é o dedicado aos interesses da Escola Dominical, e aqui ele também traz o preço da assinatura. Aqui nós também temos a capa de Aparista, em 1895, a edição número 96 de Cidade de Ladas, e agora vamos conhecer alguns jornais da Era Vargas. Era Vargas, que foi durante toda a ditadura de Getúlio Vargas, né? Em 1930 voltou a se tornar o jornal A Gazeta. Em 31 foi exibido em Ladas, o Ponto de Jornal, um jornal falado. Em 32 surge o jornal Nova Ladas. Aqui em 1937 surge o jornal de Ladas. Em 1945 surge o suplemento de A Gazeta, a Gazetinha. E em 1947 surge o Horário. Vamos ver então a era pós-Vargas. Surgiram alguns jornais aqui. Devido ao curto tempo, eu só vou destacar o Trabalhismo em Marcha do PTB,
PTB, o partido fundado por Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1958. Curiosa a data que também, 1º de maio, é o Dia Internacional do Trabalho. Os jornais da ditadura. Mesmo com a dificuldade de fazer jornalismo durante o regime ditatorial, diversos jornais surgiram em Lavras durante o governo militar. Vamos ver alguns deles. Temos o Tribuna de Lavras, que surgiu em 67, o Vídeo Escolar do Grupo Firmino Costa, em 13 de maio de 68, o CAPOP, dos alunos do Colégio Estadual João Batista Hermeto, em 1970, o Psicodélico, olha que interessante, o Psicodélico era feito pelos detentos da cadeia de Lavras, em 1971, e temos aqui também o estúdio do DEAD da Faculdade de Filosofia em 72 e o Instituto em 1974. Como vocês separaram, os jornais da ditadura foram, na sua maioria, feitos por grupos estudantis que queriam ter alguma voz durante essa época da ditadura, durante a época da repressão. E, após a ditadura, no meio da década de 80, a democracia retorna ao Brasil e os deputados elegem o Tancredo Neves como presidente. Após a redemocratização, diversos jornais surgiram lá. Vamos destacar alguns. Temos aqui o Alô Minas, em maio de 91, a Folha do Rio Grande, também em junho de 91. Temos a Folha do Vale do Alto Rio Grande, de 27 de julho de 91. Temos o Diário Oficial da Cidade de Lavras, que surgiu em 95. O Lavras Urgente, que surgiu em 98. A Gazeta do Comércio, em 15 de abril de 2002. E esse aqui é interessantíssimo. O Corvo é o único jornal manuscrito em circulação no país, surgiu em 2006. Ele está disponível até hoje. Vale muito a pena conhecer esse projeto do Corvo, que é muito legal. Rádio da internet. Bom, Lavras, além de jornais e revistas, possui uma grande gama de emissoras de televisão, rádio e sites. Em Lavras existem 5 rádios: a Rádio Cultura de 47, a Rádio Rio Grande, que surgiu em 1984, a Rádio Universitária da UFA, que surgiu em 87, a Rádio Normal FM e a Rádio Nova Geração FM. Site de televisão. Bom, as emissoras de TV. Existe a TV Universitária da UFA. Isso é curioso, porque a UFA tem uma rádio na televisão, mas não tem curso de comunicação. Surgiu em 99 essa TV. A TV Câmara da Câmara de Vereadores de Lavras em 2004. E os 3 sites de notícias. O Lavras News em 2000, o Jornal de Lavras em 2001 e o Lavras 24 Horas em 2008. Agora vamos passar rapidamente para as considerações finais. Muito do material da imprensa lavrense se perdeu ou não foi devidamente catalogado. O que mais conseguimos saber sobre a imprensa de Lavras foram as datas e os nomes dos jornais publicados. Porém, e isso é importante ressaltar, uma análise baseada somente em dados impossibilita uma maior riqueza de detalhes sobre cada jornal que foi apresentado aqui e também no artigo. A história traçada, que se limita apenas a dados cronológicos, esbarra, infelizmente, nas limitações de escassez de se encontrar mais dados sobre o assunto. Mesmo assim, nós notamos que Lavras mantém uma enorme riqueza no que tange a imprensa. Isso abre a possibilidade da existência de muitos temas para a pesquisa, tendo em vista a quantidade de jornais produzidos que vocês viram aqui. E guardadas as devidas proporções, as etapas da imprensa propostas por Jürgen Habermas podem ser constatadas na história da imprensa lavrense. Aqui é a bibliografia que nós usamos para essa apresentação e os sites das capas dos jornais. Caso vocês queiram conhecer mais jornais mineiros, é só entrar nesse site aqui, o ciaapm.cultura.mg.gov.br. Esse é o site do Arquivo Público Mineiro. Lá vocês encontram mais imagens, mais seleções de jornais de todo o estado de Minas. Bom, é só isso. Se vocês quiserem uma cópia do trabalho, é só mandar pode mandar para o meu e-mail, que o rickandriso@gmail.com, e eu encaminho uma cópia para vocês. Ou, se preferirem, podem mandar o e-mail de vocês para o meu Twitter, o @Ricardo Henrique, que eu encaminho para vocês depois. Só o trabalho. Não, mas de qualquer forma, se vocês quiserem, só me mandar um e-mail ou mesmo direito ao Twitter que eu encaminho para vocês. Obrigada, Ricardo.
Parabéns, a editora, só para nós falar de aula, né? Sim. Está chegando ali a caixa do show, a gente lembrou que o pessoal que ministrou lá, que quer mostrar o povo,